Muito bem-vindo todos e todas que estão nos assistindo aí ao vivo. Obrigado por se inscrever e por estar com a gente. A ideia é ter uma conversa muito interessante aqui, né? Falar um pouco de conectividade, conexão, valor, geração de valor, cliente, parceiro, ecossistema. Então acho que tem um mundo para ser explorado aqui. Rapidamente apresentar quem está com a gente hoje. Primeiro os nossos convidados, o Ortega, CIO da Mott's. Tudo bem, Ortega? Tudo bem, olá. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com você, Paulo, Vasco, com o Adriano. Espero agregar no debate. Bom, vai, com certeza, uma visão de tecnologia junto com operações. Adriano, Head de Logística da Danone. Adriano, obrigado por estar com a gente também. Legal, obrigado, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E também Vasco Oliveira, CEO da NSTech aqui do meu lado. Bem-vindo, Vasco. Obrigado, muito bom estar com vocês aqui. Muito ótimo estar com amigos aqui e poder falar com o nosso público. E acho que já está com uma composição de mesa aqui que é justamente um pouco do nosso tema, né? De falar dessa conexão de ecossistema. Para dar um contexto, né? A gente vive um momento logístico talvez único no mundo, mas especialmente no Brasil, pensando em tarifas globais, agora a COP acontecendo no Brasil, né? Essa agenda ESG tomando mais importância. O início da reforma tributária agora em 2026, já com mudanças, né? Nas notas fiscais e nos campos, como todos sabem. Uma competição cada vez mais acirrada por cliente, então trazendo uma pressão nas cadeias de abastecimento, quando a gente fala em nível de serviço e custo. Só para ter alguma ideia de alguns números, né? Nos últimos 3 anos, a carga no Brasil cresceu mais ou menos 10%, mas a ineficiência aumentou em 20%. Então a gente vê que o Brasil está perdendo eficiência com o crescimento de movimentação. Também nesses últimos 3 anos, o e-commerce cresceu para caramba, mais de 40% em vendas e 25% em número de pedido. Então a gente vê esse avanço de uma carga mais fracionada e mais direta. Um crescimento em roubo de carga de perto de 24% só nesse primeiro semestre de 2025. Estamos falando com uma estimativa de quase 1 bilhão de valor perdido de carga e uma expectativa de quase 300 bilhões de investimento em logística no ano de 2026. Não é exatamente o que é necessário, aproximadamente 1/3 disso é para transporte e logística, mas já mostra também um apetite externo de melhorar a nossa infraestrutura. E o último número que eu trago é sobre o tema principal aqui, que é transporte rodoviário de carga, que hoje representa mais 60% da carga no Brasil, mas consome mais de 80% em dinheiro no Brasil. Então é um transporte que ainda tem uma oportunidade de eficiência grande. E aí eu queria então chamar o Vasco para fazer uma primeira abertura aqui com o tema e falar um pouco do DNA que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, que é TNS. Então, Vasco, por favor. Legal. Bom, gente, muito obrigado. Um prazer enorme estar falando com vocês aqui. Acho que a ideia é contar um pouquinho para vocês da nossa visão, do que está acontecendo aí no nosso mercado de logística, em especial na parte de transporte, não só de transporte rodoviário, mas transporte lato sensu, e um pouco da visão aqui de como que a gente vê o mercado evoluindo aí nos próximos anos, né? Bom, acho que o primeiro ponto que é muito claro, né, que assim, nós temos um problema, como o Paulo relatou aqui, enorme, né? Nós saímos, quando eu comecei na logística lá atrás, de um custo logístico de cerca de 10%, para agora quase 19%, né, segundo o ILOS, 18,8%, dos quais quase 13% ligados a transporte, né? Então, o problema é enorme e, como o Paulo relatou alguns números aqui, não tem a ver só com custo, tem a ver com roubo de carga, tem a ver com mortes, né? A gente tem hoje mais de 3.200 mortes por ano, só em estrada federal envolvendo caminhão, então um número que é alarmante, e uma frota cada vez mais velha. E é óbvio que assim a gente não consegue resolver esse problema e dar um salto estrutural sozinhos, né? Então, mas para que a gente possa poder falar um pouquinho do que a gente está vivendo hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo para poder falar um pouco da história da logística, né? E aliás, para quem não assistiu, recomendo, né? A NSTech produziu uma websérie em 4 capítulos que conta bastante dessa história da logística lá pré-Plano Real, um pouco do que aconteceu depois do Plano Real, depois da internet, até chegar agora aqui no pós-pandemia e no momento que a gente vive atualmente, né? E nós vamos falar um pouquinho disso aqui rapidamente, né? Quando eu comecei na logística, a gente vivia uma inflação galopante no Brasil, né? E na prática era muito diferente operar logística naquele ambiente inflacionário do que a gente vive hoje no ambiente que, apesar da inflação estar aí na casa aí de 5% ao ano, né? Lá atrás era quase que 5% ao dia, né? Então, você ter estoque era uma coisa positiva no final do dia, porque você comprava um produto por 100 hoje, no dia seguinte ele valia 105, né? Então, ninguém se preocupava muito com custo, né, naquele ambiente, porque as empresas ganhavam dinheiro com a especulação financeira, né? E aí veio o Plano Real,
o Plano Real trouxe a inflação para baixo e, obviamente, para segurar a inflação como a gente vive hoje, né? Uma taxa de juro alta, naquele momento até muito mais alta do que a gente vive hoje, né? E aí as empresas se depararam com uma necessidade muito grande de eficiência, em especial de custo, né? Então, quando a gente pegou lá de 99, 94 até mais ou menos os anos 2000, acho que todo mundo só tinha um foco, que é como eu corto o custo, né? Como eu reduzo o estoque, como eu melhoro a minha eficiência de custo, né? Porque as empresas que antes só ganhavam dinheiro com a ciranda financeira passaram a ter que olhar para custo, né? E aí, final dos anos 99, final dos anos 90, né, veio aí uma grande novidade naquele momento, que era a internet, né? E assim, e todo mundo falava, a internet vai mudar o mundo, né? E vai mudar o mundo semana que vem, né? E no final do dia a gente achava que a gente ia ter uma mudança completa, um pouco ou muito parecido com o que a gente vive hoje sobre inteligência artificial. A gente vê notícias todo dia aí nas mídias ou nas mídias sociais, dizendo, nossa, né, vai mudar o mundo, vai todo mundo ficar sem emprego, né? E é um pouco do que falavam da internet lá por volta dos anos 2000, né? A gente tem uma tendência de superestimar o impacto da tecnologia no curto prazo, mas subestimar no longo prazo, né? Então, normalmente, as tecnologias elas demoram mais para poder causar o impacto do que a gente imagina quando elas chegam, mas às vezes a gente subestima o impacto delas no longo prazo, né? E é um pouco de como a gente enxerga isso em relação à internet, né? Eu fiz uma viagem alguns anos atrás para Israel, que foi muito interessante, né? Que é um dos ecossistemas de tecnologia mais vibrantes do mundo. E o fundador do principal venture capital de lá me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, para mim é como se fosse antes de 2007 e depois de 2007 a história da tecnologia do mundo, né? Porque em 2007 tiveram 5 grandes eventos que fizeram com que acelerasse demais a adoção de tecnologia mundo afora. O primeiro foi o iPhone, né? Então, a Apple, inclusive, fez agora um collab com a Inestec, né? E lançou o iPhone laranja Pro e colocou na nossa mão o mundo, né? Então, a gente hoje tem um mundo na nossa mão e a partir de um telefone que hoje é muito mais do que um telefone, a gente tem muito mais poder como consumidor, né? E aí, no mesmo ano, mais ou menos em 2007, né, o Google lançou o Android, né? E o Android, o que ele representa? O código livre que fez com que ficasse muito mais rápido e fácil desenvolver software, né? E não foi só o Android, né? Tiveram várias outras frentes aí de código livre, né? O terceiro grande ponto foi o Facebook, que foi a primeira grande empresa de mídia social, que fez com que ficasse muito mais fácil para uma marca nova lançar um produto, né? E fazer com que a gente, consumidor, conhecesse essa marca, né? Logo depois, obviamente, veio aí Instagram, depois TikTok, né? E hoje a gente não consegue imaginar nosso mundo sem isso, né? Mais ou menos nessa mesma época, a Amazon lançou a AWS, né? E aí começou uma migração dos softwares on-premise para nuvem. Mas mais importante que isso, né, um dev, né, que tinha uma ideia boa, ele saía de uma empresa e começava a desenvolver sem ter que comprar, né, um servidor, sem ter que fazer um investimento. E isso fez com que começasse a nascer muitas tecnologias e muitas empresas de software ao mesmo tempo, né? E por último, os protocolos, né, e soluções ligadas a Big Data que começaram a poder fazer com que grandes massas de dados pudessem ser tratados e armazenados de maneira muito mais barata do que a gente tinha até então, né? E aí, com essas 5 grandes tecnologias, né, o mundo se acelerou demais, né? E hoje, como que a gente imagina a nossa vida sem um WhatsApp, sem uma Netflix, sem um Instagram, sem o Google, sem o iPhone ou todo o ecossistema da Apple, sem o Mercado Livre, Spotify, Uber, iFood, né? Então, criaram-se grandes ecossistemas, né, que fazem parte da nossa vida, né? Eu acho que hoje eu devo ter tido contato com pelo menos uns 4 ou 5 desses que estão aqui nessa tela, né? E a gente não consegue. Quando eu falo para meu filho que nasceu em 2007, né, minha filha em 2007, fez
fez 18 anos ontem, inclusive, né? Que existia mundo sem isso, assim, você morava tipo, na época da caverna, né? Então, e a gente não consegue imaginar nossa vida sem isso hoje, né? O que fez com que a gente, como consumidor, mudasse muito? E, obviamente, o supply chain todo mudou junto, né? O supply chain ficou muito mais complexo, né? Imagina quem gostava de cerveja nos anos 90, você podia escolher Brahma, Skol Antártica, latinha ou 600 ml, né? Hoje a Ambev deve ter mais de 1.500 marcas, deve lançar 6 SKUs por semana, né? A quantidade de marcas proliferou, né? Então, você vai no supermercado hoje, tem muito mais marca do que tinha antigamente, né? Ou num shopping center. A quantidade de SKUs aumentou exponencialmente, né? A internet fez com que o supply chain ficasse muito mais complexo, né? A gente compra no celular e recebe em casa, compra em casa e vai retirar numa loja, né? Então o omnichannel virou uma realidade, né? As lojas viraram centros de distribuição avançados, né? E, obviamente, como você falou, uma pressão enorme de custo, né? Fez com que a produção fosse empurrada muitas vezes para a Ásia, para a China em especial, né? E que tivesse uma fragmentação muito grande da cadeia de supply chain, né? Eu costumo dizer que a China virou a grande fábrica do mundo, os Estados Unidos o shopping center e o Brasil a fazenda, né? Estamos falando aqui, né? O Ortega estava falando um pouco da moto superando no agro, né? O agro saiu de 15% do PIB no Brasil para quase 30% agora, né? O mundo tem hoje quase 8 bilhões de pessoas e muito dessas pessoas são alimentadas por produtos brasileiros que são exportados, né? E o Brasil é quase o número 1 em quase todos os grandes temas aqui de exportação, de soja, frango, carne, suco de laranja e por aí vai, né? E aí, o que aconteceu com a nossa logística, né? O mundo gasta 15 trilhões por ano com logística, dos quais 60% disso é logística doméstica, dentro de um país, né? Se no mundo internacional a logística ficou mais concentrada, então os armadores e os freight forwarders que transportam a parte internacional, cada vez os grandes têm mais share, né? O que aconteceu no transporte doméstico foi o oposto disso. O mercado se fragmentou. Estava saindo de casa hoje cedo, estava chegando um entregador do Mercado Livre num carro velho para fazer uma entrega em casa, né? Então, o transporte ficou mais fragmentado. A nossa frota envelheceu. Era uma frota que tinha 15 anos quando eu comecei e bateu 21 anos hoje de idade média. Falta motorista. Até acho que hoje eu vi uma notícia, né, da quantidade de motoristas que estão faltando e caminhões parados no Brasil. Isso não é um problema do Brasil, é um problema americano, é um problema no Japão, é um problema geracional, né? As novas gerações não querem trabalhar e ficar longe da família por tanto tempo, né? Os combustíveis ficaram mais caros e os caminhões ficaram mais caros, né? Outro dia falando com o dono de uma transportadora, ele falou, pô, antigamente era 300 mil, agora um caminhão custa R$1 milhão, né? Então, isso tudo fez com que a gente tivesse um aumento, né? A gente saiu de 10% do PIB para quase 19%. Você falou do crescimento do e-commerce, né? É muito mais caro você fazer uma entrega por quilo de um pacotinho do que você entregar uma carreta fechada, né? Então, obviamente, quanto mais fracionados os pedidos, né, e ninguém quer ter estoque, mesmo no B2B as entregas são mais fracionadas, o custo aumenta, né? E a gente vê isso acontecer com frequência. Mas não é só custo, né? Acho que o desafio ele é muito além de custo, né? Eu já falei das 3.200 pessoas que moram, 12 bi por ano só em acidente. E o acidente hoje ele é o principal problema também das seguradoras de carga, mais do que o roubo, né? Poluição, né? Transporte é o segundo maior poluidor do Brasil e do mundo. Quando a gente pensa em congestionamento, né? A gente gasta quase 20 dias por ano, né, no trânsito, para quem mora nas grandes metrópoles, né? E o trânsito cada dia pior, né? A gente até esqueceu que teve pandemia já, porque já está tão ruim que voltou ao que era, né? E o roubo de carga, você já citou aqui alguns números, né? Só caiu essa semana no Rio de Janeiro por causa da operação que teve recentemente lá. Acho que deve ter diminuído um pouquinho, né? Mas certamente já logo volta com força, né?
E dentro desse cenário todo, né, a gente sempre falava de um tripé que era pessoas, processos e tecnologias. Né? E hoje está muito claro que, além desses 3 pilares, tem uma questão dos dados, né? Porque os dados são a matéria-prima da otimização logística. Né? E não adianta você ter pessoas, processos e tecnologias se os dados não estiverem disponíveis, ainda mais nessa era que a gente está vivendo agora, que é a era da inteligência artificial. Né? E aí, a gente está até comentando aqui um pouco da minha vida anterior, né? Eu tive, durante 21 anos, uma empresa que era a AGV Logística, que eu vendi há 6 anos atrás, e quando eu vendi a empresa, qual que era a minha grande dor? Né? Eu tinha 73 pessoas que desenvolviam meu WMS, meu TMS, então os meus softwares principais eram meus, mas eu tinha que contratar outras 20 empresas para poder entregar valor para Danone, minha cliente, né? Ou para Unilever, ou para Pfizer, né? Que eram clientes da minha empresa anterior. Né? E aí, eu falo, puta, mas será que precisa ser tão complexo? Será que não dá para ter uma empresa que tenha todas as soluções, que você tenha tudo já integrado, né? Sem ter que se preocupar? Eu lembro quando eu fui trocar de GR, da decisão à implementação foram 6 meses, fazendo teste, fazendo integração de sistema, e por aí vai. Né? Será que não dá para, em vez de ter 20 softwares com 20 logins, 20 telas, ter tudo numa única tela? Né? Em vez de ter que falar com 20 empresas e 20 pessoas, falar com uma única pessoa, né? E no final do dia, isso tudo com gente capaz. Né? E a TNS, que a gente aí na NSTech hoje vem trabalhando com todos os nossos 75 mil clientes, é isso. Né? É um jeito novo de fazer logística. A TNS é o Transportation Network System, porque na prática não dá mais para você não estar conectado em rede nesse mundo cada vez mais complexo. Né? O TMS, que é o Transportation Management System, ele continua sendo uma peça-chave. Eu não consigo imaginar um grande embarcador ou transportadora que consiga ter eficiência sem um excelente TMS. Mas ele sozinho já não entrega mais o resultado nesse mundo cada vez mais complexo. Né? E o que é a TNS? Né? A TNS ele é muito mais que um software, não é uma plataforma apenas. Ele é on e offline, ele ajuda, de fato, todas as dores, né? E, na prática, ele é onde todo mundo que faz a logística, em especial de transporte, se encontrar. E não é só rodoviário. Né? O TNS está na cabotagem, ele está na ferrovia, ele está no aéreo, né? Ele conecta todo mundo que precisa transportar. Né? Qual que é a grande diferença do TMS da TNS? Né? Se no TNS você tem um ambiente limitado, com integração 1 a 1, e usando os seus próprios dados, na TNS você tem uma integração 1 para N, você consegue ter acessos limitados, você consegue usar a automação com a IA, né? Reduzir custos, e no final do dia estar conectado numa comunidade, ter acesso à capacitação, um time de especialista, e mais do que isso, né, co-criar o futuro com a gente, que é o que vem acontecendo, por exemplo, aqui com a Mott's e com a Danone, que são grandes parceiros nossos. Né? Fazendo uma analogia, né, se você tem um TMS velho, né, como se você tivesse um StarTAC, né, aí você fala, tá bom, agora eu preciso baixar um WhatsApp. Não baixa o WhatsApp porque não é compatível. Né? E o mundo que a gente vive hoje é o mundo do iPhone. Né? Eu hoje de manhã vim para cá de Uber, né? Já vim no Uber, entrei no LinkedIn para poder ver o LinkedIn, né? Já falei no WhatsApp com todo mundo, né? Depois entrei no Instagram na hora do almoço, né? Hoje à noite vou pedir um iFood e fiz um Pix na minha conta do Nubank. Né? Eu consegui fazer isso tudo, mas tive que usar 6, 7 apps diferentes, né? Com logins diferentes. A experiência que a TNS quer dar, a experiência que a gente viu com os próprios olhos na China, né? Que você tem isso tudo num único app, que você consegue, através de uma única tela, colocando uma única vez o cartão de crédito lá, conseguir resolver absolutamente tudo. Né? É isso que a gente quer fazer, não só com uma experiência unificada no front, mas muito além disso. Né? E aí, para cada persona, a gente tem hoje o software principal dessa persona que a gente chama de software core, que para o motorista vai ser o Trize, né, para um pequeno transportador o Bsoft,
para um grande transportador como a Motos, que está aqui, o KMM, para um grande embarcador como a Danone, que está aqui, o Multi-TMS, para uma corretora ou seguradora que pode estar assistindo a gente, o NS Core e o NS Seg, né? E através disso você tem acesso aos nossos softwares especialistas, né? Então, o cadastro unificado, né, ele tem uma equivalência, por exemplo, a um Serasa, né? Ou, né, que está muito na moda agora, até por conta do frete mínimo, que está tendo muita autuação, né? O Qualp, que te ajuda a ver frete mínimo, que te ajuda a saber a melhor rota para pedágio. Então, a gente tem aqui vários softwares que são, que a gente chama de softwares especialistas, né? E o TNS Connect, que é tudo que ajuda a automatizar a relação entre as diferentes personas. Por exemplo, o TNS Match, que depois a gente vai falar aqui um pouquinho na Danone, que a gente está pilotando na Danone. O TNS Booking, por exemplo, tem um case super interessante envolvendo a Mondelez e grandes varejistas como Açaí e Carrefour. E o TNS Pay, que te ajuda a pagar seja frete, seja vale pedágio obrigatório, ou mesmo agora a parte de combustível, né? E na prática, a gente entende que assim, tecnologia sem gente capacitada não serve para absolutamente nada, né? E quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. Então, a gente, como um grande ecossistema, tem a obrigação de levar conhecimento, levar curso, networking, eventos, muita coisa gratuita no YouTube, para que a gente possa capacitar cada vez mais quem faz a logística do Brasil acontecer, né? E no final do dia, todo mundo ajudando a gente a co-criar com o mesmo propósito, né? Porque o problema é tão grande que só juntos a gente consegue resolver, né? E o nosso propósito é, juntos, a gente melhorar o mundo através da logística, né? No final do dia, obviamente, isso é uma jornada, né? Como um ecossistema vivo, isso nunca vai estar 100% pronto, né? Mas a gente já tem 75 mil clientes hoje se beneficiando de estarem mais em rede, né? E vocês vão ver isso acelerar muito, né? Porque a inteligência artificial ela está fazendo com que a evolução de tecnologia aconteça de maneira muito mais rápida, né? Então, o que demorava antes 10 anos, agora demora 2 para acontecer, né? Então, a gente vai acelerar demais essa evolução, né? E se você quer crescer mais, gastar menos, com mais sustentabilidade, compliance e governança, sem dúvida a TNS pode te ajudar nisso, né? E a TNS ela tem 4 grandes características aqui que tornam ela única, né? A primeira é que você consegue achar, se não 100% das dores, o Pareto com certeza das suas dores aqui nela e já integradas, né? A segunda coisa são os dados, né? No final do dia, não só os seus dados, mas os dados do mercado que possam te ajudar na otimização da sua operação. Está conectado em rede, né? Então, você efetivamente conseguir estar conectado com as outras empresas do nosso ecossistema. E um time de gente especialista que conhece muito o setor e o perfil de cliente e, ao mesmo tempo, as dores que a gente quer resolver, né? E tem o que a gente chama aqui do nosso TNS Effect, né? Então, no final do dia, quanto mais embarcadores a gente traz para a TNS, mais os transportadores ganham. Quanto mais transportador grande a gente traz, os pequenos que são subcontratados dos grandes a gente sai ganhando, né? Quanto mais cliente a gente traz, mais dado. Quanto mais dado, mais a gente consegue otimizar as análises e melhorar as experiências. Quanto mais escala a gente tem, mais a gente consegue investir em equipe especializada por subsegmento. Porque eu sempre digo que transportar soja não é igual transportar alimento frigorificado, que não é igual transportar medicamento humano. Você tem dores muito específicas, ou transportar combustível, né? São dores muito específicas para cada perfil de operação, né? E a gente consegue, com isso, ao ter essas pessoas especializadas, junto com os clientes, identificar que dor que não está mapeada, que não está resolvida com tecnologia. Como que a gente pode avançar nisso, né? Como que a gente pode trazer novas soluções, né? E no final, esse é o poder da conexão da rede, né? Quando você pensa que 3 empresas têm 3 conexões, 10 empresas são 45 conexões. Hoje tem conectadas na NSTech 75 mil empresas, né? Que 100 mil empresas equivalem a 5 bilhões de conexões, né? A gente já tem hoje mais de 2,5 milhões de
pessoas conectadas na TNS, porque só de motoristas são 2,5 milhões de motoristas que tocam o nosso ecossistema. Então, falando de trilhões de conexões. Né? Então, na prática, ninguém consegue fazer isso sozinho se não estiver conectado em rede. Né? E aí vamos falar um pouquinho de TNS na prática. Né? Um case super interessante é o case da Rumo de Rondonópolis. Né? A gente tem um terminal que é o principal terminal rodoviário do Brasil, com por volta até 2 mil caminhões aí no pico da safra, tá? Que tinha um problema crônico de filas, por mais que tivesse agendamento, né? Se formavam filas, né? E obviamente motoristas aí em situações não ideais, que ficavam horas aí sem ter um banheiro para ir, sem ter uma comida para comer, né? E obviamente, parando as estradas, né, e atrapalhando o fluxo das rodovias. Né? E aí depois a gente fez um trabalho super legal, a 4 mãos aí com os clientes, e a gente conseguiu zerar as filas, fazer com que os motoristas tivessem e esperassem a sua vez num lugar muito melhor. O posto saiu ganhando, porque teve um cliente lá que podia estar consumindo, o motorista saiu ganhando, a transportadora também, porque no final do dia o veículo dela estava num lugar muito mais adequado, né? E o terminal da Rumo teve aí uma melhoria aí de 5% de produtividade. Né? Um outro caso super interessante é o TNS Booking, né? Que a gente conseguiu aumentar os números de maneira bastante expressiva aí, dos 6 mil agendamentos por mês aí da Mondelez, né? Saindo aí de 80% para 90% de agendamentos on time, a taxa de reagendamento caiu de 5,6 para 4,1, um saving de 40% em custo de estadia, né? E uma solução de ocorrência aí de 63% para 90%. Né? E a Danone eu vou deixar para o Adriano contar o case aqui depois. Então, não vou deixar que ele fale um pouquinho do que a gente vem fazendo com ele aqui, mas a Danone é uma super parceira nossa, super inovadora, e pilotou com a gente um produto que eu tenho certeza que talvez o produto mais importante para resolver a maior dor da logística global de transporte, que é como que a gente acha o melhor caminhão para aquela carga, para que a gente possa otimizar e fazer que os caminhões rodem menos vazios, e a gente tenha visibilidade em tempo real, e trazendo, obviamente, compliance para todas as operações. Tá? No final do dia, né, isso não é sobre tecnologia, isso é como que a gente une pessoas com propósito comum para melhorar o mundo, numa rede que juntos a gente consiga, de fato, entregar valor para a sociedade. Né? Então, é isso que a gente acredita que é um pouco do nosso papel aqui. Né? A NSTech, para quem não conhece, né, é uma empresa brasileira, né, nascida agora há 5 anos, a gente acabou de comemorar 5 anos, né, que vem inovando globalmente, porque o que a gente está fazendo aqui não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa, né, e que tem conseguido ajudar aí grandes empresas a evoluir a sua jornada logística. Né? Já são 75 mil empresas conectadas, 2,4 milhões de motoristas, dos quais por volta de 10% deles usam todo mês o nosso super app, 360 bilhões de fretes sendo contratados nos nossos TMS, 1,5 vezes o PIB do Brasil passando na plataforma por ano, né? Mais de 10 milhões de viagens monitoradas, quase 20, hoje já passou esse número, eu vi hoje, inclusive. Esse ano a gente está investindo 20,2% da receita, mais de 250 milhões de reais esse ano de investimento em tecnologia, né? E mais de 550 anos de experiência aí, se a gente somar todas as empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Tá? Então, na prática é isso, pessoal. E acho que o convite que fica aqui é, se você já faz parte da TNS, se aproxime ainda mais, porque a gente precisa da sua ajuda para continuar evoluindo. E se você não faz parte, vem conhecer, marca uma reunião com o nosso time. No final, quanto mais gente se juntar, todo mundo que já está na rede está ganhando. Tá? Então, acho que esse é um pouco do que a gente vê como evolução aqui de um transporte cada dia mais conectado em rede.
E acho que a ideia aqui é um pouco explorar os casos práticos e é só combinar com o pessoal que está nos assistindo, por favor, façam comentários e perguntas, a gente quer colocar isso também no debate. A gente está trazendo aqui duas posições, né? Uma mais ligada ao operador, transportador, e outro mais ligado ao embarcador, mas claro que quanto mais a gente puder contribuir, mais rico fica o debate, que é justamente o conceito do ecossistema. Eu acho que, micro resumo aqui, a gente vive um mundo hipercomplexo que exige soluções que sejam coordenadas, né? E a gente põe ainda uma pitada de compliance, uma necessidade de dados, de segurança. A gente estava falando mais cedo sobre cybersecurity. Claro que com grandes poderes tem grandes responsabilidades, então como é que tira valor disso tudo de uma forma ampla e correta? E sair um pouco, né? O Vasco falou rapidamente do poder do entre, né? Então a gente sai do mundo de vai entregar rápido ou vai entregar barato ou vai entregar com qualidade. Acho que é entregar rápido a custos competitivos e com alta qualidade para todos os envolvidos, garantindo a vida do motorista melhor, como um bom exemplo ali que você trouxe da Rumo. Então, queria aproveitar primeiro, começar com o Ortega aqui, explorar um pouco esses dois casos, a gente já traz o Adriano também para o debate. E Ortega, a gente vai voltar depois para o TNS Match, mas vamos pensar o que vem acontecendo também junto à Motis, que vocês também vêm usando soluções, né? E no caso de vocês, olhando, o Vasco trouxe ali muito claramente a questão de cadastro unificado, então poder fazer um uso efetivo dessa massa de dados que está disponível de uma forma integrada. Como que tem sido essa jornada para vocês dentro da Motis? Aí, claro, pedir um pouco para contextualizar a Motis, né? Acho que isso é legal, importante. Bacana, vamos lá. A Notis, ela é uma transportadora digital, ela nasceu no spin-off da Votorantim Cimentos e hoje já opera com 350 clientes. Ao longo da jornada nós desenvolvemos a empresa e ela tem um viés asset light. Nós trabalhamos com motoristas autônomos, parceiros e pequenos frotistas, mas nós somos o transportador, nós vendemos o frete e usamos esse motor desses parceiros para a operação. A jornada na Motis, eu acho que ela combina muito no conceito do TNS. Eu acho que eles combinam muito com tudo que nós vimos aqui. Então, um mercado gigante de transportes. O Brasil, acho que é o país que mais tem dependência do modal rodoviário. E também a parte dos motoristas, a idade crescente dos motoristas. Todos eles muito presos à ineficiência e burocracias, né? Ou seja, a operação também não é simples. E como resolver todas essas equações que nós vemos de mercado? Certamente a digitalização ganha um tom diferente para nós simplificarmos a jornada. Simplificarmos a jornada pensando tanto na persona do motorista, como trazer eficiência para a operação dele, seja no momento de cadastro, seja no momento de baixa do frete, da sua quitação, enfim. E também como desenvolver até um ecossistema que dê um suporte para esses motoristas. Então, no geral, a Motis é isso, é uma transportadora digital que tem com muito foco em resolver e simplificar essa jornada, assim, né, levando qualidade, levando assertividade para os nossos clientes. Legal. E como tem sido o uso do cadastro dentro desse modelo para vocês? Como é que isso suporta essa melhoria, né? Inclusive da própria vida do motorista? O cadastro ele visa simplificar e trazer eficiência para o processo, né? É o ponto que ele mais se encaixa na nossa operação, né? Para o uso ali do motorista, no momento ele fazer toda a parte de credenciamento, toda a parte de certificação. É um processo que comumente ele é mais demorado em mercados, e ali nós trouxemos um ganho de eficiência que foi expressivo. Que legal. E Adriano, agora sim puxando o que o Vasco já adiantou nessa questão do TNS Match, né? A gente estava até comentando antes a quantidade de transportadoras que vocês usam, como vários embarcadores que atuam no varejo, né? E que tem uma necessidade de atender o Brasil como um todo. Explicar um pouco do que foi esse projeto, né? Porque no fim foi muita construção a quatro mãos, então também, né? Então, acho que bem em linha com o conceito da TNS, e também explorar um pouco os ganhos que você percebeu e vem percebendo dentro da operação. Legal. O ganho da questão de ter todos esses transportadores e embarcadores num lugar só, ele é fantástico, né? É diferente de você transformar o caminhão num Uber, né? Você não consegue ter toda a qualidade que o TNS Match traz para nós como embarcadores, não tem discussão, né? Exemplo, detalhes, por exemplo, escala. Nós fazemos escala numa planilha eletrônica de Excel. Isso está tudo integrado no TNS hoje, né? Então, rapidamente, a gente consegue pegar toda
toda a nossa necessidade de cargas na semana, colocamos lá no TNS Match, isso já vai como oferta de carga para todo mundo, de forma muito rápida, instantânea, transparente para os transportadores. Quer dizer, todos os transportadores, grandes transportadores que já estão na malha, já recebem. Todos eles já estão homologados, já tem GR, o motorista cadastrado, liberado, o caminhão nos padrões que a companhia exige, né? Nós somos empresa de perecível, então tem um grau de exigência muito grande, um grau de exigência de segurança, da qualidade do veículo, né? A proteção de dados, né? Assim, isso já reflete na nossa questão de sinistralidade. A nossa sinistralidade caiu brutalmente e é um dos fatores que é a escala exclusiva para os transportadores que estão lá cadastrados, que já passaram por GR, né? Não tem informação passando para vários transportadores ou para um agregado que você ainda não tinha um contato, um conhecimento. Então, isso faz uma diferença. E aí você tem toda a extração de dados também. Isso também faz total diferença. Qualquer discussão com o transportador, está tudo registrado lá. Se ele aceitou a carga, se ele não aceitou a carga. Você sai da caderneta, finalmente. Exato. Toda a gestão de contrato, você consegue colocar lá. Você consegue olhar a sua curva ABC, você consegue olhar no show, né, a quantidade de no-show que a transportadora gerou e que ela vai ser penalizada ou não, né? E tem ao contrário também, além da oferta de carga, tem a oferta de veículo, né? Então, isso é um baita diferencial. Muitas vezes, no last mile, uma rota distante, chega uma oportunidade de venda e você não tem um veículo, né? E aí, na oferta de veículo, você já consegue disponibilizar, né? Você consegue, a gente está conseguindo bastante também, reduzir a frota dedicada, que é um custo absurdo, né? Que o Vasco falou, uma busca incessante de redução de custo para que não traga esse custo para o produto final, para o consumidor. Então, você tendo uma frota cada vez mais variável, isso vai trazer oportunidade. Variável e adequado à sua necessidade. Exato, né? Você consegue, a disponibilidade está ali, né? Então, o Vasco falou, quanto mais transportador a gente tiver nessa malha, mais oportunidade a gente vai ter. E para mim, o que muda também é a relação ganha-ganha com o transportador, né? Então, não adianta a gente querer fazer aquela negociação de apertar o seu parceiro, porque uma hora ou ele vai deixar de existir, ou ele vai tirar de um outro lugar, ou ele vai deixar de ter qualidade, ou ele não vai renovar a frota, como o Vasco disse, nossa frota está ficando cada vez mais velha, né? A relação ganha-ganha. O cara hoje fica 4, 5 dias, às vezes, parado, volta do Nordeste, chega aqui. Quer dizer, o TNS Match, ele está fazendo isso, né? Muitas vezes eu tenho oferta de carga, o cara acabou de chegar, descarregou em um outro embarcador e já está pronto para transportar para nós. Vou fazer um comentário que acho que eu estava, acho que umas 3 semanas atrás, falando com um transportador que transporta para vocês, inclusive, né? E ele estava me contando um pouco da dinâmica da empresa dele, que é uma empresa grande, que tem por volta de uns mil e tantos caminhões, né? De como eles trabalham, porque a alocação hoje, ela acaba sendo normalmente, de muitas transportadoras, é uma pessoa cuidando de por hipótese, 40 caminhões, outra cuidando de mais 40, ou cuidando de mais 40. E ele falava que assim, às vezes ele descia do escritório dele para falar com o pessoal que estava lá, né, fazendo planejamento, e ele falava, como é que tá as coisas? Ele falava assim, tá difícil, tenho 3 caminhões parados na Bahia e não tem carga. Aí ele andava 10 metros, como é que tá? Tá difícil. Tô com um monte de carga na Bahia e não tem caminhão. Na mesma empresa, 10 metros de distância. O que o TNS Match está fazendo na perspectiva da transportadora, né? Usando inteligência artificial, usando toda a parte de posicionamento de dados que a gente tem hoje no ecossistema da NSTech, conseguindo falar, eu tenho essa carga aqui, qual é o caminhão daquela transportadora que tem contrato com a Danone mais apta, né? E isso faz com que a gente ataque o principal problema, que é exatamente você ter caminhão rodando menos para poder carregar, né? Então, isso vai trazer um ganho enorme para a transportadora, né? Exato. Então, eu tenho certeza de que a gente ainda vai colher muito fruto aí da evolução desse ecossistema. Mesmo pensando tecnologia... Você ia falar, desculpa. Só um ponto que eu acho que é extremamente importante, que é a questão de sustentabilidade, né? Porque a gente tem uma lição de casa gigante em sustentabilidade, que é maximizar os ativos que a gente tem, né? Muitas vezes todo mundo pensa muito, combustíveis alternativos. É claro, a gente vai chegar nisso também. Mas primeiro, a gente precisa rodar melhor o nosso veículo, ele ficar menos parado.
isso vai trazer também um ganho de ESG gigantesco. Na veia. E pensando em tecnologia, Ortega, ela tem um papel super importante. Você explicou muito bem que vocês são asset light, né? Então vocês trabalham muito com tecnologia. Como é que a tecnologia vem dentro da Motus trazendo essa melhor experiência global por motorista, que é um recurso cada vez mais escasso, né? Então, quanto melhores as condições que você puder dar, com certeza você vai atrair os melhores motoristas. Qual que é o papel da tecnologia nisso? Tecnologia, eu acho que é total, né? É o ponto principal para se colocar, para se trazer eficiência e benefício, até para simplificar a jornada dele. Nós colocamos um time de produtos, exatamente analisando ponto a ponto da jornada do motorista. E descobrimos coisas assim incríveis, desde do tempo das ineficiências de parada, empate, coisas assim, que nós até desenvolvemos formas de se conectar. Na verdade, unindo informações, que vai desde o começo, onde nós contratamos o motorista, até o final, ali onde ele exerce ali a quitação. Vou dar um exemplo muito prático do que nós fizemos. Quando termina uma viagem, nós fomos conversar com o motorista e com alguns, e ele falou para a gente, eu tenho duas coisas quando termina uma viagem. Uma nota fiscal carimbada e assinada e um ticket de balança, com a quebra de peso, e a minha conta corrente precisando do meu frete. Logo. Ele falou, e para onde o senhor vai? Eu vou viajar até um posto para trocar minha carta frete. E chegamos, tá legal, vamos ver o que está acontecendo no posto. Fomos lá e vimos como que era a validação. E ali nós colocamos uma tecnologia no nosso aplicativo, em que, no final da jornada, ele tira uma fotografia do documento, a nossa IA já valida aquele documento e o dinheiro cai na hora para o motorista. Ganho de Essa tempo é uma forma, ganho de tempo, né? de deslocamento, esse dia, como ele falou, né? Não medimos, mas é um ganho. Então, assim, cara, é uma forma de você colocar ali uma eficiência na veia e muito percebida pelo motorista. E também tem o que nos permite, né? Também desenvolver ecossistemas de benefícios. Além desse ponto da eficiência, nós conseguimos até boas negociações de descontos de almoço, impostos de gasolina, claro, tem um volume, né? Seguro de vida para o motorista, seguro saúde, né? Consumo de pneu, enfim. Então, a tecnologia é o que está aproximando cada vez mais. E tudo que nós falamos da transformação, né, que o Vasco até apresentou, né, desde a época da internet, do crescimento, sempre foi impulsionado pela mudança do hábito de consumo. É o consumidor que ditou essa regra. Veio a internet, putz, legal, teve o e-commerce, teve uma chuva no e-commerce, todo mundo monitorou, o e-commerce precisa de diversificação, legal, vamos criar mais SKUs, né? E agora com a IA está sendo a mesma coisa, vai ter uma nova onda, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de estar vivendo esse momento, de ver um mercado que tem um grande potencial de otimização, de ganho de eficiência, né? E é com isso, é com esse pensamento, é com essa filosofia que nós estamos colocando dentro da tecnologia. Inteligência artificial e os recursos tecnológicos, eles não são fim. São recursos meios. A gente tem que analisar muito a jornada, né, e a forma que nós vamos se reinventar. É comum você ver no mercado empresas investindo em modernização do software. Mas tem um ponto que é uma preocupação. Que se você tem um sistema novo com um processo velho, um jeito antigo de se operar, você tem um sistema velho. Não resolveu nada, você asfaltou o caminho das vacas. O trajeto é o mesmo. Então, assim, você tem que olhar com as ferramentas que nós temos, e hoje cada vez mais nobres, né? E daí sim você promover uma transformação ali naquele ponto, naquela simplificação, né? Então, nossa IA hoje já lê, inclusive o ticket de balança, a gente fala quebra, né? Não seria possível sem o uso dessa tecnologia que hoje a gente tem acesso. Então, acho que a tecnologia ela tem que ter essa consciência de que ela não é fim, ela está lá para servir, e especialmente para trazer grandes eficiências ali para o core do negócio. Pensando até os produtos, né? Então a gente falou aqui do TNS Match, de fazer agendamento de carga, tem uma questão de cadastro unificado, você citou antes a questão da própria Mondelez com agendamento. Como que é isso nessa construção de produtos nesse universo de TNS? Eu acho que primeiro eu vou falar um pouco da lógica de como a Nestec nasceu, né? A Nestec nasceu, eu acho que essa talvez seja a grande diferença da Nestec para os nossos concorrentes internacionais que estão aqui no Brasil de maneira tímida, né? Estou falando de empresas como Blue Yonder, Manhattan, Descartes, que são empresas que fazem software para supply chain americanas, europeias, né?
essas empresas, via de regra, elas trabalham muito para transporte, para armazém ou para parte de logística internacional. E eu sempre achei que a palavra mágica que faz as empresas ter sucesso é foco, né? E aí, quando a gente foi olhar quando eu fui pensar nessa jornada, eu falei assim, bom, qual é o maior problema da logística do mundo? A gente gasta 15 trilhões por ano, mais ou menos, com logística no mundo. 4,1 é internacional. 11,4 é doméstica. Desses 11,4, quase 9 é transporte, né? Então, em grana, o maior problema da logística do mundo é transporte. E esse é o número que mais está aumentando, né? Quando você vai para problema, também, poluição, morte, acidente, roubo de carga, congestionamento, ineficiência, tá ali. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente foi desenhar a Inestec, foi: vamos ser o melhor do mundo numa coisa: soluções para transporte doméstico, né? Transporte dentro de um país, né? E aí, a gente sempre teve a visão de que a logística é uma rede, né? Imagina um transporte que a Danone contratou uma empresa antiga, a AGV Logística. Eu contratei uma transportadora grande, que é a Motis, que não tinha frota. A Motis, que também não tem caminhão, subcontratou uma transportadora que tem caminhão. Tem um motorista envolvido. O varejista que vai receber. Tem o varejista, tem o açaí, nosso cliente que está recebendo. Tem a Sompo, que é a nossa cliente, que é a seguradora. Tem lá a Aon, que é a corretora de seguro, que uma gerenciadora de risco. Tem uma gerenciadora de risco, e o caminhoneiro parou num posto para abastecer, né? Um frete tocou 10 pessoas, né? Então, qual foi a nossa visão? Falei assim, olha, vamos ser o único ecossistema que vai lá para todo mundo, tá? E a gente hoje tem o nosso software core, que é o equivalente ao iPhone, né? Que hoje o nosso software core ele é líder em praticamente todas as categorias, né? Então, a gente é líder em TMS para embarcador, é líder em TMS para transportadora grande, TMS para transportadora pequena, app de motorista, software para seguradora, é a porta de entrada da TNS, né? Mas depois disso, vem as soluções especialistas, porque o TMS ele é um software que ele tem um certo escopo, mas se o Ortega tivesse frota própria, né, que ele não tem, ele ia falar, puta, eu preciso de um software de jornada que me ajude a controlar a jornada de motorista, porque eu não quero ter processo trabalhista, né? Às vezes o TMS até tem, mas ele é um nível básico. Se você tem uma frota muito complexa, você precisa de um nível mais avançado. A gente foi lá e trouxe para a TNS o melhor software do mercado para a jornada de motorista, tá? É uma dor mais profunda que você vai resolver, né? Ou precisa resolver uma questão de conexão. Como é que eu pago um frete? Ou como é que eu faço um pagamento de vale-pedágio, né? Que é uma conexão entre alguma coisa. Como é que você... E aí a gente foi montando essa lógica sempre a partir da dor. E a proximidade com o cliente ela é fundamental, porque no final do dia é um pouco do que ele contou da jornada, né? Você só vai descobrir a jornada se você está lá na ponta. Você está junto com o cliente para poder entender a dor, né? Para dar um exemplo do que o Ortega falou aqui agora na prática, né? Daqui a pouco, grande parte desses motoristas não vai precisar tirar mais essa foto que ele falou. Por quê? Porque o terminal da Rumo de Rondonópolis, onde ele está indo descarregar, soja lá do cliente dele, da LDC, o YMS e o ticket da balança é nosso. Então, a gente poderia disponibilizar automaticamente e por um API, ele já saber que está entregue. Nem precisa mais tirar foto. Já temos isso. Já temos isso em operação com outros clientes, mas a gente tem uma parceria boa aí também já desenvolvendo com o YMS. Exatamente. E é engraçado, o que eu acho que, desculpe te interromper, Vasco, mas é aí que entra o mundo da colaboração. Perfeito. É aí que o embarcador ou o cliente decide passar digitalmente uma informação que já passa hoje em forma de papel, que se perde no mundo. Então não tem problema nenhum. Então, assim, é uma questão de você estar disposto a passar essa informação e colaborar com a cadeia. Então, como ele falou, não precisa nem dar foto, nada. Na verdade, está querendo uma mensagem do motorista. Obrigado, a sua carga quitou, o peso é tanto. Era que ele vai ver no ticket. É verdade, né? Então, já está tudo integrado. Então, esse é o pagamento vai receber. Então, de fato, isso vai facilitar demais aí. Então, na prática, assim,
O grande trabalho nosso, né, é que assim, nós temos um time gigante hoje, segmentado, né? Então a gente hoje tem uma vice-presidência de embarcadores. Aí tem uma diretoria que olha só para agro, outra que olha só para indústria, outra que olha só para varejo e distribuidor. Dentro de agro, tem uma pessoa que olha para frigoríficos, outra que olha para trading agrícola. Por quê? Porque o problema não é o mesmo, né? Então, cada vez que a gente se aproxima do cliente, a gente consegue ir mais no detalhe e entender aquela dor específica, né? Porque esse exemplo que ele deu aí do ticket da balança não existe no medicamento humano. É outra lógica, né? Medicamento humano, o problema é outro, né? Ou no e-commerce, né? Entrega é outra questão, questão de tempo e exatamente. Então o que eu brinco é que assim, 80% é igual. O problema é que faz a diferença é os 20% que é diferente, né? Então, no final do dia, se a gente, como TNS aqui, não tem times especializados para estar junto do cliente, mapeando a jornada, entendendo o que vai mudar, né, e o que vai gerar valor, a gente não consegue evoluir produto, né? Então, é o que a gente vem fazendo aqui, cada vez mais segmentando times para poderem se aprofundar junto com os clientes e assim, no final do dia é muito simples, né? É só ouvir o cliente, mapear a dor, entender onde estão as maiores dores, voltar para casa e desenvolver as soluções. E pensando em evolução, Adriano, e daí até o Ortega falou muito bem, né? A questão de tecnologia é meio, não é fim, porque no fim você quer o cliente bem atendido, você quer o motorista bem recebido, que é um elo muito importante. E você pegou uma área bem crítica, que é justamente MET, né? Contratação de frete. Como que você vê essa evolução do TNS, por exemplo, dentro da Danone? Como que você percebe essas integrações? Tem muita área de oportunidade? O time está mais aberto, dado que você sai de um caso de sucesso? Como que é isso lá dentro? Porque no fim foi uma construção conjunta nova, né? Exato. Não, inclusive eu tive ontem na torre de controle e o time comprou a ideia, o cara nem sequer lembra mais como ele fazia a escala no Excel. E para mim, assim, o que é muito importante também é que muitas vezes assim, as empresas elas montam estratégias, e muitas vezes a estratégia fica lá no Olimpo, né? E a estratégia ela tem que estar no operacional, porque é ele que vai conduzir, né? Então, o TNS Match ele é isso. Quer dizer, como eu enxergo, né, como próximo passo, a gente vai ter um sourcing preditivo dentro da operação. Né? Dentro da operação, a gente vai escalar o veículo adequado na transportadora homologada, com todos os requisitos de GR, tudo correto, e no melhor preço. E que também vai ser uma oportunidade para o transportador, né? Não só um ganho para a indústria. Que vai ficar menos ocioso, que vai ser mais eficiente. Exato. No final, acho que tem um case de um cliente nosso, que é a Citrosuco, que a gente começou a trabalhar com eles num projeto, acho uns 2 anos atrás. A gente conseguiu pegar uma frota que tinha um histórico de quilômetro rodado na casa de 15 mil km por veículo, levar para quase 24 mil, melhorando todos os indicadores e um dos principais dele, a rentabilidade da transportadora, né? Porque no final do dia, assim, não dá mais para a gente achar que para embarcador ganhar, transportador tem que perder. Tem que perder. Né? Que para uma transportadora digital ganhar, o subcontratado dela tem que perder. Né? Então, no final do dia, assim, como que a gente juntos pensa em processos onde, de fato, a gente reduz a ineficiência e todo mundo ganha um pouquinho mais. Né? Então, acho que esse é o grande desafio da gente fazer as coisas juntos. Né? E o Vasco terminou a apresentação fazendo um convite para entrar. Como que é convidar mais gente para entrar nesse universo de colaboração, mais parceiros, stakeholders, empresas? Como que você vê isso? Quais são os atrativos que tem nesse mundo, que claramente dá resultados claros financeiros, de eficiência, de qualidade de vida, de ESG, como o Adriano trouxe? Faz um convite, traz vantagens, pensando em tecnologia como meia. Eu vejo assim, vantagens são boas. Nós, inclusive, eu acho que vale comentar, nós usamos muito motor aqui da Nestec para TMS e tudo mais. Eu acho que tem um ponto de ganho de eficiência, como nós falamos, em toda a cadeia. Eu acho que uma vez que você começa a promover inovação, outras ideias surgirão e você pode até chegar a transformar o core da sua empresa, né? Ou agregar muito o core na sua empresa, né? Eu acho que esse é um grande benefício que nós trazemos aqui para um lado aí de tecnologia. As tendências de uso de dados, eu acho que são riquíssimos. Eu acho que saber estruturar dados, saber compilar dados, saber processar dados,
eu acho que, e fazer o dado virar valor, eu acho que é uma grande tendência também aqui. E ainda mais agora que nós, muito em breve, teremos a computação quântica, que vai mudar completamente todas as bases do universo de tecnologia, vai permitir com que o uso dessas ferramentas sejam cada vez mais acessíveis, simples e performáticos. Então, e não usar tudo isso para só asfaltar o caminho da vaca, né? Exatamente. Tem muito mais coisas para ser mais ou menos isso, né? E eu acho que pensar em colaboração, acho que é o grande acho que é a grande chave aí da questão, né, de como você consegue agregar, principalmente a próxima etapa do seu processo, da sua cadeia logística como um todo. E muito legal. E, Adriano, a gente falou agora um pouco do time da própria Danone, mas como foi também os parceiros de transporte? E como que eles têm percebido lógico, como o Vasco bem trouxe, aumenta a rentabilidade, você faz o melhor uso de ativo deles, então, de fato, eles estão sendo melhor remunerados. Isso tem sido uma boa percepção, cria um movimento positivo também ao redor da Danone? Com certeza, com certeza. Eu acho que a credibilidade da informação, acho que é um dos fatores mais importantes. Ele sabe quais a oferta de carga que nós temos, né? Ele vai lá e vai ofertar o veículo, né? Ele também oferta veículo sem carga disponível e a gente consegue usar. Antes ele não tinha essa opção, né? Então é tudo muito transparente, né? Acabou aquela discussão paralela, puta, eu ofereci o veículo e você não me carregou, quer dizer, toda aquela discussão terminou e tudo baseado em dados, né? E o que é muito legal também, até para os embarcadores, que é assim, eu acho que todo mundo que trabalha em logística tentou fazer um circuito colaborativo, né? E na maioria das vezes ele dava quase certo, né? E a diferença do TNS Match é isso, ele está te disponibilizando um veículo pronto para carregar. Para mim, essa é a total diferença. Né? Sempre. A diferença, você tem lá o seu parceiro de frigoríficado, deu um problema na indústria dele, ele para tudo, deixa tudo no caminhão e não faz o colaborativo contigo. Eu, do meu lado do iogurte, tive um problema também, tenho um colaborativo, acaba atrasando a carga e não entrega o caminhão para ele no circuito. O TNS, ele vem para resolver isso, porque toda vez que o cara disponibiliza o veículo é porque ele está pronto para carregar, né? Então, para mim, o diferencial é esse. E a credibilidade com o transportador, de informação de dados, a troca de informações entre o colaborador da indústria e o colaborador da transportadora ficou muito mais transparente. No final do dia, uma empresa como a Danone, como a Moss, precisa de compliance, né? Exato. E eu acho que o mundo nosso do transporte rodoviário, ele é um mundo muito complexo nesse sentido, né? Então, assim, no final do dia, você acaba com essa história de cara, favorecer uma transportadora mais amiga, dar uma rota melhor para o motorista que ele gosta, essa questão criar bônus de coisas que não precisam ser. Então, no final do dia, assim, no momento em que você traz a relação para um ambiente 100% transparente e formal, né, isso tem um ganho enorme para todo mundo no final do dia, né? Para todo mundo de bem, né? Todo mundo que quer a coisa certa, né? Então, no final do dia, você acaba trazendo transparência, você acaba trazendo, cara, assim, não tem disso que me diz, né? Tá documentado ali, né? A gente até fez uma canequinha de brincadeira, assim, não tá na TNS, não existe, né? Porque é isso, assim, no final do dia, não tem outro caminho, né? Assim, o caminho da conexão é ali, né? Então, o TNS Você trouxe um ponto até para fechar de melhorar a logística, melhorar o mundo através da logística. Agora a gente está falando essa questão pontual de qualidade de dados e compliance e tudo mais. No fim, TNS permite nivelar por cima a qualidade da eficiência geral das cadeias? Sem dúvida, sem dúvida. E até falando um pouquinho de um outro produto que eu acho que imagino que tenha transportadores aí ouvindo a gente, né? A gente lançou um MVP e estamos trabalhando nele agora para lançar um produto definitivo mais para o ano que vem, é o TNS Data Trust, né? Qual que é o grande... assim, outro dia eu fui conversar com um grande embarcador cliente nosso e falei assim, olha, do dia que um transportador bate na sua porta, você falou, quero te contratar, até você homologar ele e pôr lá dentro do SAP, quantos dias são? Ele falou, cara, eu tenho até vergonha. Ele falou, demorou 82 dias. Nossa. Né? A minha empresa antiga, né, que é a AGV, eu fui lá outro dia conversar com a turma, e eles falaram assim, olha, eles têm 9 pessoas fazendo o que eles chamam de qualificação de transportador. Né? Então, o Paulo chega lá e quer transportar. Tá bom, então me dá o seu contrato social, me manda a sua CND,
me dá seu contador Visa, me dá o MOP, me dá não sei o quê, me dá né? Assim, cara, como que a gente faz esse processo ser muito mais fluido, muito mais simples, né? Sempre de qualidade ao mesmo tempo. Né? Ganhando qualidade, obviamente. Né? Porque no final do dia, é um pouco do que você falou, não é eu vou abrir mão de qualidade porque eu estou fazendo com um clique. É o oposto disso. É assim, tudo que a gente passou por atrás para poder fazer com que a gente faça isso com mais qualidade, com mais compliance, com mais automação, com menos achismo. Né? Então, acho que esse é o grande trabalho aí. E isso acho que vai fazer também com que as transportadoras consigam acesso a embarcadores que eles não tinham, né? Porque no final do dia é um processo moroso, é um processo que de fato tem que ser feito, né? Porque claro, nenhuma empresa séria vai colocar para dentro um transportador sem fazer todos os cheques que tem que ser feitos. Ao mesmo tempo, as coisas precisam ser mais simples, né? Estamos em 2025, né, gente? Então... E de novo vem um network effect, né? Porque a transportadora vai ter acesso a mais embarcador, mas o embarcador vai ter acesso a mais transportador, e o transportador digital vai ter acesso a mais motorista, o motorista vai ter acesso... É isso. Enfim, é mais para todo mundo, né? Isso. Imagina assim, a moto foi lá e ganha um contrato novo, tá no agro, ganhou um contrato novo, operava no Mato Grosso, não operava numa Pitoba, de repente tá lá. Vai ter que montar uma rede local lá. Como é que ele faz para achar esses parceiros completamente rápido? Exatamente. E uma vez validado, como colocar depois o desafio de integrar sistemas, né? Claro. Então, parece que são steps. É verdade. Exatamente. E se você já estiver nesse mundo de mais conexão, inclusive acho que existem boas ferramentas que permitem você se conectar rapidamente, você acelera o seu negócio. Muito legal. Bom, queria agradecer muito Ortega, Adriano, Vasco, passou super rápido. O convite está na tela aqui para todos. Obrigado vocês também. Obrigado, Vasco, pelo convite. A todos participarem da TNS, né? Acho que é buscar a melhoria do mundo através da logística e que a logística do Brasil seja cada vez mais eficiente. Muitíssimo obrigado a vocês três. Obrigado. E obrigado a quem estava nos assistindo. Obrigado por todos e por todas aí pelo tempo.